A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus. Deus nos concede essa oportunidade para estarmos aqui estudando a palavra de Deus, ou seja, as revistas, as lições de escola dominical, classe dos adultos. Nesse segundo trimestre de 2024, nós estamos estudando sobre a mordomia cristã, a gratidão, a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Aqui, nesse vídeo, nós vamos estudar a lição de número 4, que fala sobre o título da nossa lição: o cuidado e o apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Aqui quem vos fala é o presbítero Florival, e você está no canal Professor de Escola Dominical. Aqui, neste canal, nós estudamos as revistas de Escola Dominical Classe dos Adultos. E aqui nós fazemos um comentário para ajudar também você que é professor. Você que é professor, que pretende enriquecer, se aprofundar um pouco mais nas lições de escola dominical. Nós estamos aí para te ajudar aí a se aprofundar, a enriquecer mais um pouco a sua aula. Pois bem, vamos ler aqui o texto áureo e a verdade aplicada. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Verdade aplicada. De acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Aqui nosso texto de referência está lá em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 3, 4, 7... e o versículo 12 e o versículo 13. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, o nosso texto de referência, pelo qual é feito o comentário dessa lição de número 4. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer ou de beber? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ou que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então essa aqui é a leitura do texto de referência, a qual é feita o comentário, o esboço da lição. E vamos ler aqui os tópicos da lição, a qual é distribuído nessa lição 4. Como é de costume, o comentarista, o pastor comentarista, pastor Amarildo Martins da Silva, entre outros pastores, em toda a revista da Escola Dominical, dividida a revista, ou seja, a lição, em 3 tópicos. Vamos ler aqui os tópicos então. O cuidado de Deus com os obreiros, o cuidado de Deus com os sacerdotes. Segundo, a oferta aos sacerdotes. Terceiro, a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Aqui no segundo tópico nós temos dando honra aos obreiros. Primeiro, o obreiro é digno de seu salário. Segundo, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Terceiro ponto, cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Terceiro tópico, o Senhor sustenta os seus. O sustento de Deus
ao seu ungido, Deus prepara o socorro aos seus servos, o cuidado de Deus com o seu ungido. Aqui o terceiro tópico, né? No terceiro ponto. Esse então é o esboço, que é dividido em 3 tópicos, né? E depois em subtópicos, ou seja, em pontos, em que é distribuído esta lição de número 4. Vai ser ministrada dia 27 de abril em todas as igrejas Assembleias de Deus Ministério Madureira. E nós vamos aqui estudar um pouquinho. É importante você, neste momento agora, se inscrever em nosso canal, né? Inscrever no nosso canal para que você possa ser notificado quando nós gravarmos os vídeos de estudo das lições de escola dominical. Dito isso, então vamos lá para o comentário. É importante dizer também, irmãos, que aqui, nessas lições aqui que nós fazemos comentário, é importante falar que aqui é um resumo. Observe bem que eu não li tudo, né? Eu não vou ler tudo que está escrito aqui na revista, porque senão vai perder muito tempo, né? E o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui nós vamos ler aqui, não vamos ler tudo que está aqui, mas vamos fazer um resumo dessa lição de número 4. O cuidado e o apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Vamos aqui fazer um resumo, mas vamos aqui abordar os principais pontos importantes aqui dessa lição de escola dominical, classe dos adultos. Dito isso, então vamos lá então. O cuidado de Deus com os obreiros. Aqui no primeiro ponto, né? O cuidado de Deus com os sacerdotes. Deus separou homens para o sacerdócio, garantindo o seu sustento, ainda escolheu levitas para o trabalho no tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com a sua obra. Está lá em Números capítulo 18 e o versículo 18. Deuteronômio capítulo 21, versículo 28. E o capítulo 14, versículo 27 e o 29. É importante dizer que quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito, né? O povo do Egito ficou 400 anos ali no Egito, e não vamos dizer que nos 400 anos o povo de Israel foi escravo, mas a palavra de Deus que diz que levantou-se um rei que não conhecia, lá em Êxodo no capítulo 1, né? No capítulo 1 e no capítulo 1 e 2, que não conhecia a história de José. Então nós vamos ver que ele começa a escravizar o povo de Israel. E ali também não fala o período, né? Ali não fala o período ali que esse rei começou a governar. Ali não tem uma cronologia falando, né? A Bíblia simplesmente diz que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Mas quando levantou-se esse rei, ele não conhecia a história de José e ele queria destruir a nação de Israel. Ele queria escravizar, né? E ele estava escravizando a nação de Israel. Então nós vamos ver que Deus levantou Moisés libertou o povo de Israel através do poder de Deus. E Deus, ele deu, né, os 10 mandamentos, ou seja, a Torá, a lei, né, para o povo de Israel, que continha os 10 mandamentos, é chamado também de decálogo. E nós vamos ver que Deus pediu que Moisés construísse um tabernáculo lá no deserto para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. E com isso, através da lei de Moisés, Deus escolheu, né, os sacerdotes ali da tribo de Levi, ou seja, Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, que era da tribo de Levi, para que ele pudesse ser um mediador, para que ele pudesse ser um reconciliador entre os homens e Deus.
né? Que ele pudesse interceder pelos homens diante de Deus mediante a oferta do sacrifício, que lhe eram trazido, né, em favor do pecado, ou seja, uma oferta pelo pecado. E nós vamos ver que Moisés obedeceu a Deus e ele construiu, né? Digamos assim, ele deu ordens para que aquelas pessoas que Deus ele tinha escolhido ali, Deus colocou do Espírito dele, do Espírito Santo naquelas pessoas, para que pudesse fazer todas essas obras do tabernáculo. E nós vamos ver que o povo de Israel ficava andando, quando Deus falava, pare aqui, o povo parava. Foi-se colocado uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia, para a noite para guiar Israel e de dia para proteger Israel daquele sol escaldante. E nós vamos ver que Deus cuidou do seu povo, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Deus é Deus fiel, um Deus zeloso pela sua palavra. E nós vamos ver que quando Moisés, ele faleceu, ele não viu a terra prometida, ele não entrou na terra prometida, ou melhor dizendo, ele viu, mas não entrou. E nós vamos ver que daquelas pessoas que saíram lá do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, na terra de Canaã, Josué e Calebe. Eu estou explicando aqui detalhadamente para os irmãos entenderem aqui no ponto que eu quero chegar com isso. E nós vamos ver que quando Israel, liderada por Josué, entrou lá na terra, nós vamos ver que todas as tribos de Israel, né, as 11 tribos de Israel, receberam uma herança, a lei que Deus pediu para que Josué dividisse a terra de Canaã. E nós vamos ver que a tribo de Levi não teve herança, ou seja, não teve nenhuma terra ali como herança, né, para plantar, para morar, porque justamente por isso Deus tinha escolhido a tribo de Levi para trabalhar no altar, para serem músicos, obreiros, sacerdotes, sumos sacerdotes, toda aquela tribo de Levi. Então nós vamos ver que eles não receberam essa parte da herança que Deus tinha dividido, né, através de Josué. Então nós vamos ver que é por isso que em Malaquias capítulo 3, Deus usa o profeta para falar, trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E essa palavra, dentro do contexto lá, dentro do contexto do Antigo Testamento, essa palavra para que haja mantimento na minha casa, não tem nada a ver com a igreja atual. Isso está falando, quando se fala haja mantimento na minha casa, embora muitos irmãos usam essa palavra, né, para se tratar da igreja, usando Malaquias 3,10, não tem nada a ver com igreja. Isso aqui, esse texto, dentro do contexto do estudo, está falando que aquelas ofertas, quando o povo de Israel trazia 10% das ofertas, que nós podemos dizer que a maioria as ofertas eram alimento, era para manter o sacerdote. O sacerdote, ele vivia do altar. Tanto é que Paulo fala sobre isso aqui, ó. Quando Paulo está falando aqui sobre o sacerdote, aqueles que trabalham no altar, aquele que planta vinha, sobre tudo isso aqui que nós lemos, está falando lá do Antigo Testamento, do templo, da casa de Deus, né? Posteriormente lá o templo de Salomão, que tinha lá as turmas dos sacerdotes, que o trabalho dos sacerdotes era trabalhar no altar. Então, a nação de Israel tinha a responsabilidade de trazer o 10% de tudo aquilo que Deus abençoava das suas mãos, para manter, né, para sustentar a tribo de Levi, que trabalhava no altar. Eles trabalhavam no altar. Dentro do contexto do que eu estou falando, não tem nada a ver com igreja. Aqui está falando aqui do templo, né? Do tabernáculo lá no deserto, que os sacerdotes, os levitas, os obreiros, de modo geral a tribo de Levi trabalhava, né?
porque eles trabalhavam, eles viviam do altar. Nós vamos ver aqui mais para frente que uma parte, como até o próprio Paulo fala aqui nesse texto que nós lemos, que não sabeis os que administram do que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar. Então ele está falando aqui da tribo de Levi, né? Embora que dentro do contexto histórico lá no período do apóstolo Paulo, na época de Paulo ele poderia muito bem usar aqui esse texto aqui, que ele extrai lá do Antigo Testamento, porque não havia o Novo Testamento, né, para fundamentar a sua necessidade básica de sobrevivência, porque Paulo trabalhava na obra de Deus em tempo integral. Então aqui, Paulo pegou aqui um texto aqui, né, que se referia aos obreiros da casa de Deus, aos sacerdotes, mas Paulo falou assim, olha, mas nós não usamos desse direito, ou seja, Paulo ele tinha um direito, né, que a igreja poderia sustentar ele com as ofertas, porque no Novo Testamento você não vai ver a igreja pedindo o dízimo, No Novo Testamento a igreja colaborava, ajudava a fazer um trabalho social, mas o que nós estamos falando aqui, dentro do contexto lá dos sacerdotes. Então, irmãos, o que eu quero explicar aqui é que os sacerdotes naquela época dependiam dos dízimos, das ofertas, para o sustento da manutenção da casa de Deus, para que houvesse sustento, porque, por exemplo, aquele judeu, ele cometeu um pecado, ele pegava o dízimo, né? Além do dízimo, além de ele trazer o dízimo para o sustento dos sacerdotes, ele trazia também a oferta pelo seu pecado. Com isso, eu quero dizer que nós também devemos sustentar também os obreiros da casa de Deus. É o ponto aqui mais para frente aqui, ó, que nós vamos ler daqui a pouco. Nós vamos ler daqui a pouco aqui que os obreiros devem ser sustentados. Eu sou da seguinte opinião, que o obreiro que trabalha na obra de Deus em tempo integral, a igreja tem que sustentar esse obreiro. Só que tem que ser em tempo integral. Porque os sacerdotes trabalhavam em tempo integral. Eles não tinham nenhum ofício. A única coisa que eles faziam era trabalhar no altar de Deus, que era um privilégio muito grande, né? Ser um sumo sacerdote, um privilégio muito grande, Deus ter escolhido a tribo de Levi. Então eu sou daquela seguinte opinião, um obreiro que trabalha na obra de Deus em tempo integral, ele tem que receber um salário, ele tem que ser sustentado pela sua igreja, porque veja bem, Paulo fala assim, olha, Paulo quando ele cita, né, essas palavras dele com relação aos sacerdotes lá do Antigo Testamento, que ele fala daquele que planta, que come, né, daquele que planta, que come, daquele que trabalha no altar, daquele que vive do altar. Isso aqui é o contexto lá dos sacerdotes lá do templo de Salomão. O contexto é isso. Então aqui, para a gente sair desse ponto aqui, minha seguinte opinião é que o obreiro, veja bem que Paulo ele poderia usar, né, esse fundamento bíblico, esse princípio bíblico, para exigir da igreja que a igreja sustentasse ele, porque ele trabalhava em tempo integral, ele deixou tudo para fazer a obra de Deus. Paulo deixou tudo para fazer a obra de Deus, mas ele fala assim, não usamos desse direito. Então, o obreiro que trabalha em tempo integral, ele vive da obra de Deus, ele precisa ser sustentado pelo ministério. Então, a minha seguinte opinião é essa. Vamos ler aqui mais para frente aqui para que nós possamos desenvolver o assunto. A oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão.
Quando o ofertante apresentava a sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com uma parte dela, queimando o incenso sobre o altar como cheiro suave ao Senhor. Para comer da oferta era imprescindível ter uma vida santa. Aqui nós vamos ver a questão aqui do compromisso com a palavra de Deus. O sacerdote, ali para ele viver daquilo que era sagrado, ou seja, das ofertas, dos dízimos e das ofertas que era destinado ao sustento, né, da casa de Deus ou da manutenção do sustento dos sacerdotes. Como eu já falei no começo, eles não tinham um ofício, eles não tinham profissão, eles não receberam a herança lá quando Deus mandou repartir as terras, porque o próprio Deus iria sustentá-lo, os sacerdotes da tribo de Levi, através da obediência do povo, de trazer as ofertas e os dízimos, 10% de tudo aquilo que era produzido. Então veja bem a importância do dízimo naquela época lá, para sustentar esses ministros, esses obreiros, né? Essa tribo, que era uma tribo separada para ser obreiros, sacerdotes, músicos na casa de Deus. Então nós vamos ver que Israel tinha uma grande responsabilidade, né, pela manutenção do templo e para o sustento também desses homens que eram chamados por Deus. A responsabilidade dos obreiros com as ofertas. As ofertas para os sacerdotes deviam seguir o que foi estabelecido por Deus, o que sobejar, palavra difícil de falar, né? Sobejar. Está lá em Levítico, no capítulo 2 e 3. Por isso competia aos sacerdotes cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizerem Nadab e Abiú, os filhos de Arão, Levítico 10, 2. Aqui a palavra profanar, o que significa profanar? Por exemplo, o sacerdote que não tivesse com a vida dele diante de Deus, em comunhão com Deus, obedecendo todo aquele ritual que Deus determinou através de Moisés, principalmente no livro de Levítico, nós vamos ver que ele iria profanar o lugar sagrado, o lugar santo, né? O santo, o lugar santo. Ou seja, o tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, que ficava o povo de Israel, o lugar santo que entrava o sacerdote. Todos os dias o sacerdote ele entrava no lugar santo, tinha os seus turnos. E tinha o lugar santo dos santos, que entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para fazer propiciação em toda a nação de Israel. Está lá em Levítico, no capítulo 16, que ele fazia sacrifício por toda a nação de Israel. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos havia a arca do concerto, e havia 2 querubins com as asas abertas, né, fazendo sombra para o propiciatório. O que era o propiciatório? Era a tampa da arca. Dentro da arca havia 3 elementos: havia a vara de Arão, havia o maná e havia as tábuas da lei, as tábuas de pedra, né, os 10 mandamentos que Deus tinha determinado, ordenado que fosse colocado dentro dessa arca como um memorial. Então nós vamos ver que profanar era o sacerdote entrar lá dentro do lugar santo com a vida de qualquer maneira, né? Com a vida, digamos assim, com a vida em pecado, em desobediência, né? A palavra profanar significa contaminar aquilo que é sagrado. Então nós vamos ver que não poderia trazer oferta, né, qualquer tipo de oferta que poderia contaminar, né, aquilo que era sagrado. Porque ali dentro do templo, dentro do tabernáculo ali, que o sacerdote entrava, tudo era sagrado. A pia do lavatório, a mesa dos pães, a arca, o altar de incenso, o altar de sacrifício, o candelabro,
a pia do lavatório, né? Então nós vamos ver que tudo ali era sagrado. Então nós vamos ver que tudo ali era sagrado. Então, devia tomar cuidado. Por isso competia aos sacerdotes cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizeram Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Nós vamos ver que esses dois filhos de Arão entraram no lugar santo, e a palavra de Deus diz que eles ofereceram fogo estranho. Como assim fogo estranho? As ofertas que eles ofertaram para Deus não estavam de acordo com aquilo que Deus tinha prescrevido, que Deus tinha ordenado. Ofertas, né, que foram profanadas, que contaminaram aquilo que era santo, contaminaram aquilo que era sagrado. Vamos continuar caminhando aqui. Dando honra aos obreiros, aqui o segundo tópico. O obreiro é digno de seu salário. Deus se agrada de abençoar os seus filhos, por isso devemos ser igualmente abençoadores. Deus é abundante em graça, segundo Coríntios 9:8. E nos ensina a reconhecer o trabalho de nossos líderes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Ele nos chama para abençoar os seus obreiros, porque quando abençoamos, somos abençoados. Provérbios 11, 25. Queremos aqui entrar no princípio aqui, né? Nesse princípio bíblico. Na leitura que nós fizemos aqui, no texto de referência, quando Paulo fala: se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais juntamente nós? Mas nós não usamos desdireito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo, ele era apóstolo chamado por Deus para pregar o Evangelho, né, ao Ocidente, aos gentios, à Europa daquela época lá. A Itália, Roma e muitos países, né, daquela época, a Espanha. E nós vamos ver que Paulo, pelo fato dele trabalhar na obra de Deus em tempo integral, ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja nas suas necessidades. Não é como agora, né, que tem muitos aí que faz teologia, estuda bacharel, estuda mestrado e estuda muito, né? Mas quando ele é convidado para pregar, ele cobra 15 mil, ele cobra 20 mil. Isso aí é explorar a igreja de Deus. Isso aí é injusto. Enquanto uma pessoa que muitas vezes estudou, fez um curso secular, né? Digamos assim, um curso secular, um curso superior, e ganha 5, 6 mil reais para trabalhar dentro da sua área, aí um pregador ele cobra 20 mil para pregar, 40, 50 minutos, 15 mil, 10 mil. Isso é antibíblico. Isso é explorar a igreja. Isso aí não é viver do evangelho. Isso aí é querer enriquecer às custas alheias, às custas das pessoas que são humildes, pessoas que trabalham, pessoas que têm fé, pessoas que servem a Deus. Então, isso não é viver do evangelho, isso aí é explorar a igreja. Isso aí é ser injusto. E eu vou mais longe ainda. Eu digo que pessoas que procedem dessa maneira estão correndo o risco de perder a salvação. Porque Jesus falou assim, ó, de graça recebestes, de graça dai. Todo o dom que nós recebemos de Deus é de graça. Eu prego na igreja, eu ensino na igreja, mas isso não é de mim, foi Deus que me escolheu para fazer isso. Eu ensino na igreja tem 30 anos, sou professor de escola dominical tem 30 anos, mas eu ensino porque o Espírito Santo me concedeu esse dom. Eu prego tem muitos anos também, mas porque Deus me deu esse dom através da graça. Eu não posso sair por aí cobrando 5 mil, 10 mil, 20 mil. Né? A palavra de Deus diz assim, que os injustos não herdarão o reino de Deus. E eu pergunto para vocês, você viver do evangelho?
É justo uma pessoa cobrar 15 mil para uma pregação de 1 hora, ou que seja 1 hora e meia? Isso é justo? É justo quando você é convidado para pregar em uma determinada igreja e você fala para o pastor: olha, pastor, eu moro muito longe, eu preciso de uma oferta para mim colocar gasolina no meu carro, preciso pagar um hotel para mim dormir. São as despesas lá que você tem que ir, é o sustento que o pregador precisa. Se realmente ele vive disso, ele precisa ser sustentado, precisa de uma oferta. Vai chegar a cobrar 10, 15, 20 mil para uma pregação, isso aí é injusto, isso aí chega ao ponto de ser imoral, né? Chega ao ponto de ser imoral, isso é exploração e isso está totalmente errado. Eu não concordo com isso. Tem pessoas que concordam, mas eu não. Porque Jesus falou assim: olha, os que trabalham no Evangelho, que vivam do Evangelho. Viver do Evangelho é uma coisa. A igreja tem por responsabilidade e obrigação sustentar os missionários que são levados para outros países. Nós temos essa obrigação. Onde eu congrego tem oferta missionária, nós ajudamos. Através da oração, através da oferta, nós damos oferta, nós ajudamos. Porque aquele missionário que foi para fazer a obra de Deus lá, e muitas vezes ele pode até morrer em países de extrema esquerda, países comunistas, né? Países a qual a religião predomina, né? A sociedade, em que o Estado não tem autoridade, o que predomina é a autoridade da religião, ou seja, religião do Estado Islâmico, que eles não toleram outro tipo de religião, Estado, né? A religião do islamismo eles não toleram, em muitos países do Oriente Médio, eles não toleram outro tipo de religião. Lá, muitas vezes, a pessoa perde a vida. Então, irmãos, nós vamos ver nessa leitura que nós fizemos aqui que Paulo, ele tinha muito bem, ele poderia ali exigir ali o sustento para o seu ministério. A igreja deveria sustentar o apóstolo Paulo, porque ele tinha um chamado de Deus para ser apóstolo, ele conhecia a palavra, ele era obediente à palavra, ele estava sacrificando a sua vida pelo reino de Deus. Ele falou assim, mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não sermos impedimentos do evangelho. Então, Paulo, nós podemos ver que Paulo tinha um direito de existir da igreja, mas ele abriu mão. E a palavra de Deus fala que Paulo trabalhava, ele fabricava tendas. Está lá em Atos, no capítulo 15, se eu não me engano, no capítulo 15 ou capítulo 17, ou 15 ou 17, não me lembro direito. Está lá que Paulo, o ofício dele era fabricar tendas. Então, Paulo, ele era um homem muito espiritual, ele tinha muito amor pelas almas, e ele abriu mão desse direito para as pessoas não olhar para ele com segundas intenções. É isso aí. Vamos ler aqui então. Estamos aqui no terceiro ponto aqui do segundo tópico, né? Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Faz parte da vida cristã. Honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial e profético da igreja. Esse é um compromisso sério diante de Deus, dos homens, pois está diretamente ligado à orientação dada às ovelhas ao rebanho do Senhor. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Uma referência aqui, né, que o nosso pastor ele colocou. Eu esqueço aqui o nome do pastor, mas é pastor Amarildo Martins da Silva. Vamos ler aqui o texto aqui de referência, que está lá em Primeiro Pedro capítulo 4, versículo 10. Pedro 4, 10, vamos ler lá. Vamos ler rapidinho aqui, que o tempo passa muito rápido. 1 Pedro 4,10. Eu não tenho costume de ficar lendo a Bíblia assim, mas de vez em quando é bom.
Cada um ministre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Interessante esse texto, né? Cada um ministre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aqui fala, nesse texto aqui de 1 Pedro 4,10, que nós somos bons mordomos e multiforme da graça de Deus. Essa palavra multiforme significa muitas formas, que a graça de Deus se manifesta, ou seja, de muitas formas na igreja. A graça de Deus se manifesta de muitas formas, né? Ele fala multiforme, muitas formas. E nós vamos ver que aqui, cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. E aqui, irmãos, eu sou da seguinte opinião. Essa é a opinião minha, né? Sou da seguinte opinião, um pastor, ele deveria trabalhar em tempo integral na igreja, ou seja, tinha que ter culto terça, quarta, quinta, sábado e domingo, 5 cultos por semana, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Aí ele poderia colocar campanha, ele poderia fazer, ele poderia trabalhar em tempo integral na igreja. Mas para isso o ministério deveria pagar um salário para ele. E ali ele poderia trabalhar em tempo integral na igreja. Eu sou dessa seguinte opinião. Inclusive tem igrejas que faz isso. Tem igrejas que pagam, para o pastor trabalhar em tempo integral. Seria muito bom, porque esse pastor ele ia estar disponível para a obra de Deus 24 horas. Seria muito bom. Agora o pastor toma conta da igreja. Ele tem a esposa dele, ele tem os filhos dele, ele tem os compromissos dele, as dívidas. Precisa acordar 4h30 da manhã. Aí chega na casa dele, chega lá para 6h30, 7 horas, não tem tempo para estudar, muitas vezes não tem tempo para orar, Aí ele tem a família para cuidar, ele tem os compromissos dele. Aí, irmãos, sobrecarrega o pastor. Eu sou da seguinte opinião, que o pastor ele deveria trabalhar em tempo integral e deveria fazer a obra de Deus e receber um salário do ministério. Eu sou dessa seguinte opinião. E aí colocaria 5 cultos por semana e seria uma bênção de Deus. Ele poderia estar orando todos os dias, estar fazendo a obra de Deus, seria realmente uma bênção. Mas infelizmente tem igrejas que não têm essa visão, Essa visão. Infelizmente tem igrejas que não têm essa visão. Se eu fosse o pastor presidente do ministério, se Deus me desse o ministério e prosperasse esse ministério como um presidente de uma obra, com certeza eu iria colocar isto em prática. Com certeza eu ia colocar essa regra, essa política da igreja. Esse princípio de querer falar assim, olha, você quer ser pastor, você tem um chamado de Deus, Deus escolheu, então o ministério vai pagar para você, mas queremos ver você orando todos os dias, queremos você fazendo a obra de Deus, e quem vai ganhar com tudo isso vai ser o reino de Deus. Mas infelizmente tem muitas igrejas, muitos ministros que não pensam desse jeito. Realmente seria uma bênção. Então nós vamos ver aqui, nesse comentário do pastor aqui, do comentarista, pastor Amarildo Martins da Silva, que ele fala que o cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Então, cuidar do obreiro aqui, não fala só da vida financeira do obreiro. Não fala só. Muitas vezes o pastor ele está cansado, ele está esgotado, muitas vezes ele trabalha. Eu falei, é muito difícil ser pastor porque ele tem a família, ele tem os compromissos e ele tem que muitas vezes se desdobrar para tomar conta da igreja. E muitas vezes se torna isso muito cansativo.
se torna um fardo pesado, porque além de ele tomar conta da igreja, ele tem que tomar conta da família. E a palavra de Deus diz que a família é mais importante do que a igreja. A Bíblia diz isso. Em primeiro lugar está a minha salvação. Está eu em primeiro lugar. A salvação, a palavra de Deus fala que a salvação ela é individual. Em segundo lugar está a família. Em terceiro lugar está a igreja. Então, o pastor muitas vezes ele deixa de auxiliar a igreja porque ele tem a família dele. Ele já tem os problemas da família dele. Né? Então nós vamos ver que nós que somos obreiros da casa de Deus, nós somos membros da casa de Deus, nós precisamos orar pelos pastores, né? Muitas vezes precisamos até muitas vezes ele precisa de um par de sapato, muitas vezes ele tá, né? A vida financeira dele muitas vezes não está boa, né? Muitas vezes ele precisa muito da nossa oração, porque não é fácil ser um pastor aqui no Brasil, tem que se desdobrar, né? Tomar conta da família e da igreja não é uma tarefa tão fácil, é muito desgastante. Então nós precisamos orar muito pelos pastores, precisamos ajudar, muitas vezes precisamos dar uma oferta para ajudar ele lá, comprar uma roupa, comprar um sapato, ajudar nas suas necessidades. É por isso que eu falo, se ele trabalhasse em tempo integral na igreja, o ministério teria a responsabilidade de estar mantendo esse pastor, né, esse obreiro, esse homem de Deus na obra de Deus. Então, nós devemos valorizar os pastores, os dirigentes, né, os diáconos, os obreiros da casa de Deus, porque não é fácil ser obreiro da casa de Deus, não é fácil. Eu sou obreiro da casa de Deus, tenho 26 anos como presbítero, fui separado em 98 como presbítero, e eu falo para você, não é fácil ser o obreiro da casa de Deus. Amém. Vamos aqui para o finalzinho, o terceiro tópico. Já estamos aí com 42 minutos aí, já vamos terminar. O Senhor sustenta os seus. O profeta Elias experimentou o cuidado de Deus, que sustentou em momentos de muita adversidade. 1 Reis 17:5, no versículo 5 até o 15. Ele aceitou o cuidado de Deus, a quem submeteu a sua vida, recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhes havia sido proposta. O sustento de Deus ao seu ungido. Aqui nós vamos ver que Elias, ele sofreu muito, né, na sua época, porque o povo de Israel se tornou uma nação de apostatas, né, de crentes desviados da doutrina da palavra de Deus. O rei Acabe se tornou um rei idólatra, ele casou-se com Jezebel, fazendo aliança, né, com a nação de Sidom. E essa mulher perversa e maligna, ela colocou o altar de Baal na casa de Deus, no templo de Deus. Esse rei idólatra se curvou diante dessa mulher, e nós vamos ver que muitos judeus estavam divididos, né, entre Deus e Baal e a religião. E nós vamos ver que Deus levantou esse profeta Elias, esse homem de Deus, para trazer o juízo sobre o reino de Acabe, sobre o reino lá, né, o reino ali desse soberano que se tornou um rei apostata, né, um perverso, um idólatra. E nós vamos ver que Elias sofreu muito, porque Elias ele profetizou que não haveria de chover em Israel, né, na sua época, 3 anos e meio, e quando os rios começaram a secar, e Deus falou, olha, desce lá no rio, que eu esqueci o nome do rio agora, desce lá no rio, que eu ordenei que os corvos vão trazer pão para você, e você beba do rio, e os corvos vai trazer pão e carne. Então nós vamos ver que Deus, o próprio Deus, ele sustenta, né? O próprio Deus, ele além de deixar a sua palavra, né, que nos orienta, que nos exorta a
a sustentar os obreiros da casa de Deus, a ajudar, né? Sustentar que eu falo no sentido espiritual e muitas vezes também no sentido material, financeiro. Então nós vamos ver que Deus, quando Ele escolhe, Ele sustenta, Ele capacita, Ele dá vitória. Nós vamos ver que Elias passou por isso, mas Deus jamais desamparou o seu filho, o seu servo. A palavra de Deus fala que quando lá o ribeiro secou, Deus ordenou que Elias fosse lá na casa da viúva, uma mulher viúva. Havia uma grande fome, uma grande seca em Israel, em que muitos estavam padecendo necessidade, mas Deus, ele sustentou o seu profeta, o seu ungido, o seu escolhido. E Elias, quando chegou na casa daquela mulher, a mulher falou: olha, não tenho aqui senão um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E Elias falou assim: vai lá, faz um pão, faz um bolo, traz aqui, porque assim diz o Senhor, da panela, da farinha que fizeste, não vai acabar até que o Senhor dê chuva a Israel. Então nós vamos ver que lá pela fé aquela mulher fez aquele bolo, deu para ele, e Deus ali sustentou aquela mulher, Deus sustentou o profeta, e esse juízo que Deus trouxe sobre a casa de Israel, com a seca, a falta de chuva ali, mas nós vamos ver que Deus, ele sustentou o seu filho, o seu profeta. É a mesma coisa conosco, se Deus chamou você para ser um presbítero, um pastor, um diácono, um obreiro, fique na posição, fique onde Deus te colocou, receba o chamado de Deus na tua vida, porque Deus vai te dar graça, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai ser com você, e através da sua vida, você vai estar aí, Deus vai estar aí te usando para o crescimento da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos aqui no final, com 47 minutos aí, ficou um pouco longo o vídeo, mas eu tenho certeza que algumas coisas que eu falei aqui, nesse resumo de escola dominical, vai enriquecer bastante a sua aula, domingo, dia 27 de abril. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um joinha aí. Nós ficamos por aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua igreja, o seu pastor. A nossa próxima aula vai ser a lição 5, a paixão e atitude de quem ama a Deus. É a lição 5, da classe dos adultos. E nós ficamos por aqui. Eu, presbítero Florival, agradeço a você por ter ficado até aqui no final desse vídeo. Inscreva no nosso canal, deixe um like, deixe um comentário. Nós lemos todos os comentários. E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Espero você no próximo vídeo, para a graça, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.